Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E reacendem os rumores sobre a taxação do aço e do alumínio importados para os Estados Unidos com a renúncia do principal assessor econômico da Casa Branca. De acordo com a agência inglesa Reuters, até o fim dessa semana deverá sair alguma definição sobre a taxação. O que também impacta no mercado nesta quarta-feira são os dados referentes à geração de empregos no setor privado nos Estados Unidos. Os números ficaram acima do esperado pelo mercado e, com isso, o dólar tem forte valorização hoje frente a uma cesta de moedas. Na comparação com o real, a valorização do dólar comercial hoje fica acima de 1%. Com isso, a moeda norte-americana é cotada aos R$ 3,24 mais 40. A notícia da possível taxação sobre o aço e o alumínio importados também mexe diretamente com diversos mercados e impacta em uma queda do índice Bovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Neste momento, o Ibovespa opera com queda de 0,31% aos 85.384 pontos. O mercado ainda se movimenta, fecha logo mais às 18 horas, mas já mostra aí uma tendência de queda para o índice Bovespa nesta quarta-feira. Dólar em alta, índice Bovespa, portanto, em queda hoje. E a logística é um dos principais gargalos do agronegócio brasileiro. E para tentar minimizar um pouco esses danos, o Ministério da Agricultura lançou hoje um sistema de macrologística para a agropecuária. De Brasília, quem tem as informações é o repórter Odacil Canepa. A safra de grãos brasileira, segundo o levantamento da Conab, vai passar de 200 milhões de toneladas em 2018. As maiores regiões produtoras enfrentam problemas no escoamento e no armazenamento dos grãos. O governo tenta minimizar o problema. Um programa de logística desenvolvido pela Embrapa foi apresentado pelo Ministério da Agricultura em Brasília. O objetivo é identificar as melhores rotas e modais de transporte para escoar a produção do agronegócio. O sistema da Embrapa de Campinas estuda a logística no Brasil nos últimos 15 anos. A partir do estudo, 100 mil mapas foram criados e agora estão à disposição. Esse programa de macrologística, ele é um programa desenhado sobre a ótica da produção agrícola, sobre a ótica da produção, vamos chamar assim. Se a soja, se o milho, se o algodão pudesse escolher para que lado ele vai andar, ele deveria escolher. Então, nós não estamos aqui considerando nesse plano que foi lançado hoje, ou melhor dizendo, é um estudo que quer ajudar o governo a tomar as decisões. Ele não é um plano de fazer rodovias, ferrovias, hidrovias, mas de dizer se a ferrovia A ou a hidrovia B e a rodovia C forem construídas nesses trechos ou melhoradas nesses trechos, a carga ficará mais barata e o Brasil será mais competitivo. Todas as informações do programa vão estar no site da Embrapa a partir da semana que vem. Odacil Canepa para o SBA. E o assunto por aqui agora é o açúcar, que é fortemente pressionado nesta quarta-feira na Bolsa Futura de Nova York em função da produção da Índia. De acordo com os dados divulgados hoje, a produção da Índia deverá ser 13% maior do que a última perspectiva feita para este mercado, passando aí de 29 milhões de toneladas a produção de açúcar na Índia, e isso pressiona o mercado. O que também pressiona hoje os futuros do açúcar bruto em Nova York é a valorização do dólar e a queda do petróleo. De olho na tela, a gente acompanha então como é que é esta queda para o açúcar bruto na sessão eletrônica desta quarta-feira em Nova York. Os principais contratos têm quedas aí próximas de 5% na sessão de hoje. Os contratos com entrega em maio, olha só, caem 4,9%, quase 5% de queda para o vencimento de maio, que aparece um pouco acima dos 12 centavos por libra-peso. Contratos com entrega em julho também com queda acentuada de 4,69%, acima dos 12 centavos de dólar por libra-peso, e contratos com entrega em outubro em queda de 4,5%, 4,56%, acima dos 13 centavos de dólar por libra-peso. Um dia de quedas bem significativas para os futuros do açúcar bruto em Nova York. E vem chuva para o Rio Grande do Sul nas próximas semanas, é o que diz a Juliana Rezende da Somar Meteorologia, que vem aí trazendo as primeiras informações do tempo para o programa de hoje. Juliana.
Olá, boa tarde a todos. As instabilidades seguem perdendo um pouco mais de intensidade no centro-sul do Brasil e migram cada vez mais para as áreas mais ao norte. Os índices de umidade do solo ainda seguem um pouco mais elevados devido às últimas chuvas no centro-sul. A umidade ainda segue em torno de 80% nas áreas em azul e no sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro a umidade ainda segue mais elevada, em torno de 90%. Nos próximos dias, então, tem previsão de chuva abrangente, só que as pancadas não devem ser tão significativas. A chuva mais forte acaba migrando um pouco mais para as áreas mais ao norte e o estado de Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso é que devem receber as pancadas mais fortes de chuva. Nas áreas mais ao sul do Brasil, chuva fraca e predomínio de tempo seco, especialmente na região sul. No Rio Grande do Sul não tem previsão de chuva, é o sol que vai seguir predominando. No decorrer da segunda semana, um corredor de umidade ainda segue atuando na parte central do Brasil, o norte do Mato Grosso, o norte de Goiás e também o norte mineiro é que seguem recebendo as pancadas mais significativas. No norte do Mato Grosso pode chover até 70 milímetros em apenas 5 dias. Agora nas áreas mais ao sul é que o tempo começa a mudar. Isso porque novas áreas de instabilidades passam a avançar pela faixa oeste gaúcha e volta a trazer instabilidades para o Rio Grande do Sul. O volume de água dessa vez é mais significativo, em torno de 30 milímetros em apenas 5 dias no estado gaúcho. No decorrer da terceira semana, a partir do dia 18 de março, as instabilidades agora perdem um pouco mais de força nas áreas mais ao norte do centro-sul. Dessa vez, as chuvas se tornam bem distribuídas na maior parte das regiões do centro-sul do Brasil. Então, a expectativa é de chuva retornando para o Rio Grande do Sul ao longo das próximas semanas e beneficia especialmente as lavouras que ainda estão em crescimento. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Combinado, Juliana Rezende. E assim como o açúcar é pressionado pela alta do dólar e a queda do petróleo, o mercado futuro do café também sofre essa pressão nesta quarta-feira. Café Robusta tem alta na Bolsa Futura de Londres, mas com ganhos moderados aí, justamente por causa desses fatores, com os ganhos limitados. Não estou achando a tela? Nova York. Agora sim, os ganhos para o café Robusta em Londres, eles são limitados justamente por causa dessas questões aí e também por causa da queda do café arábica em Nova York. De olho na tela, então, eu começo destacando os contratos com entrega em março, que tem uma alta de 0,5% na sessão de hoje, por $1.835 a tonelada. Contratos com entrega em maio, com alta também próxima de 0,5%, por $1.785 a tonelada. E contratos com entrega em julho em alta de 0,22% por $1.804 a tonelada. Os contratos com entrega em setembro aparecem por $1.800 a tonelada. Enquanto o café Robusta ainda consegue manter este movimento de alta, o café arábica na Bolsa de Nova York cai na sessão desta quarta-feira. Os contratos com entrega em março têm recuo de 0,5% para $1,19 por libra-peso e os contratos com entrega em maio tem queda de 0,41% para $1,20 por libra-peso. Contratos com entrega em julho aparecem a $1,22 por libra-peso e contratos com entrega em setembro são cotados a $1,25 por libra-peso nos últimos negócios. Para encerrar as cotações do café nesta quarta-feira, café BMF Bovespa negociado na B3 em São Paulo, que acompanha este movimento de queda do arábica em Nova York. Os contratos com entrega em março registram um recuo de 0,60%. Com esta queda, o valor da saca cai para $141,40 no ajuste atual. Contratos com entrega em maio em queda de quase 0,5% por $146,10 a saca. Contratos com entrega em julho também com queda próxima de 0,5% por $142,20 a saca. E contratos com entrega em setembro, mês referência para o mercado do café, com queda ainda mais acentuada do que os contratos anteriores, uma desvalorização de 0,83%, que deixa o valor da saca deste vencimento por $149,75 no ajuste atual. Portanto, nesta quarta-feira, o único café em alta é o café Robusta na Bolsa Futura de Londres. E você vai ver depois do intervalo, a quarta-feira também é de queda para os futuros do trigo, da soja e do milho na Bolsa de Chicago. Nós já voltamos.
Mercado do Campo está de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E em um ano difícil para o setor, o trigo paulista registrou crescimento de 10%, enquanto outros estados registraram queda na produção. Mais informações na reportagem de Gustavo D'Angelo. Enquanto a produção nacional registrou queda de 36% em relação aos números de 2016, o trigo paulista fechou 2017 com números otimistas. A produção do estado registrou um crescimento da safra na casa dos 10%. Em 2017, o volume produzido foi de 266 mil toneladas de trigo, número acima de 2016, que registrou 240 mil toneladas. São Paulo é hoje o terceiro maior produtor de trigo no país. E para o Sindicato da Indústria do Trigo no estado, a expectativa é de crescimento ano a ano, não só em volume produzido, mas também em qualidade. Segundo a entidade, o trigo paulista tinha uma presença pequena no mercado por conta da baixa qualidade apresentada no produto final. Cenário que foi alterado com a retomada da Câmara Setorial há 3 anos. Que, supervisionada pela Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, reúne todos os elos de produção do grão e conseguiu, por meio do diálogo, reduzir a quantidade de variedades cultivadas e elevar a qualidade do trigo paulista. Gustavo D'Angelo para o SBA. E de acordo com os consultores do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, há uma retomada nas compras do trigo brasileiro. Isso acontece por causa das altas recentes no mercado externo, que acaba tornando o trigo aqui do país mais competitivo. A liquidez ela está mais elevada no estado do Paraná, embora os preços do trigo lá no acumulado do mês de março venham em queda até este momento. As recentes valorizações do milho ainda não foram o suficiente para puxar também os preços do trigo no estado do Paraná, considerando aí que os dois produtos são substitutos na ração animal. Vamos ver então como estão os preços do trigo, começando pelo mercado físico no estado do Paraná, onde é cotado o trigo tipo pão ou melhorador no indicador CPEA. No último levantamento diário, o produto teve uma alta com o valor da tonelada passando para R$ 679,72, uma alta de 0,37% no levantamento diário, mas, como eu falei, uma queda no acumulado do mês de março, uma queda de 0,13%. Do trigo tipo pão ou melhorador no Paraná, vamos para o trigo tipo brando no Rio Grande do Sul, que no último levantamento do CPEA teve uma forte alta de 3,32%, com o preço de R$ 595,43 a tonelada. Com isso, no acumulado do mês de março, o produto tem uma alta próxima dos 4% no mercado físico, conforme o indicador CPEA. Já no mercado futuro, hoje o dia é de quedas bem significativas para o mercado do trigo na Bolsa de Chicago. Os contratos com entrega em março têm um recuo de 1,79%. 1,79% de queda para o vencimento de março, que aparece a $4,93 por bushel. Contratos com entrega em maio têm queda próxima de 2% por $4,97 por bushel. Contratos com entrega em julho recuam mais de 1,5% para $5,13 por bushel. E os contratos com entrega em setembro caem 1,35% para $5,29 por bushel. O mercado ele é pressionado pelo relatório do Departamento de Agricultura nos Estados Unidos, que indica melhores condições para a safra de trigo lá nos Estados Unidos. Quem vem por aí mais uma vez trazendo os detalhes do tempo é Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, que destaca agora o centro-norte do país. A metade norte do Brasil vem recebendo instabilidades bastante expressivas ao longo das últimas semanas. E essa chuva segue mantendo o solo com boas condições hídricas. Aqui na região norte, a maior parte está com umidade do solo superior a 80%, enquanto que na região nordeste é a faixa oeste e também as áreas mais ao norte, em que os índices seguem um pouco mais elevados de umidade no solo. Nos próximos dias, segue chovendo de maneira persistente na região. São pancadas de chuvas abrangentes que estão associadas com correntes
corredor de umidade, que nada mais é também influenciado do que por conta dos ventos úmidos que sopram lá em altos níveis da atmosfera e seguem mantendo as pancadas mais fortes de chuva nas áreas mais escuras do mapa. O volume de água fica em torno de 50 até 70 milímetros, onde chove com mais intensidade. No decorrer da segunda semana, tem previsão de chuva significativa ainda na metade norte do Brasil. Dessa vez, a chuva não deve ser tão abrangente e as pancadas acabam se tornando cada vez mais intensas entre o Amazonas e o Pará. No Tocantins e na Bahia, onde a chuva ainda segue persistindo com volumes significativos e também com potencial para seguir mantendo o solo com boas condições hídricas. No decorrer do terceiro e último período, a partir do dia 18 de março, as instabilidades agora perdem força na maior parte da metade norte do Brasil, mas especialmente na região nordeste. É que as instabilidades se tornam cada vez mais irregulares e também com fraca intensidade. Enquanto que na região norte, as instabilidades tropicais, devido ao calor e à umidade do ar mais elevada, seguem persistentes e abrangentes na região. Então, a umidade do solo deve aumentar bastante ao longo das próximas semanas, tanto na região norte como também na região nordeste, por conta das instabilidades fortes que devem atuar nas regiões. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana Rezende. E o Mercado do Campo traz agora as cotações atualizadas da soja na Bolsa Futura de Chicago e também aqui na B3 em São Paulo. A soja hoje tem queda na Bolsa de Chicago e, de acordo com Safras e Mercado, alguns traders acreditam que a safra cheia no Brasil possa compensar a quebra da safra na Argentina, que vem sofrendo aí com o clima seco. Cotações em queda hoje para a soja, portanto, no Mercado Futuro, lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, contratos com entrega em março em queda de 0,89% para $10,55 por bushel. Contratos com entrega em maio têm queda de 0,88% por $10,65 por bushel. Contratos com entrega em julho têm recuo de 0,83% para $10,74 por bushel. E contratos com entrega em agosto têm desvalorização de 0,71% por $10,73 por bushel. A soja, que vinha subindo bastante em Chicago, hoje então registra queda. Soja BMF Bovespa, negociada na B3 em São Paulo, também tem preços mais baixos nesta quarta-feira. Os contratos com entrega em maio têm desvalorização de 0,89%, com o valor de $23,48 a saca no ajuste atual. Contratos com entrega em julho caem 0,84% para $23,67 a saca. Contratos com entrega em setembro também tem queda, uma queda de 0,43% por $23,27 a saca. O que também cai nesta quarta-feira é o milho na Bolsa Futura de Chicago. Num dia antes, o mercado está à expectativa aí no dia antes da divulgação do relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que sai amanhã. O relatório aí então está causando bastante expectativa no mercado para saber como é que está a produção de milho nos Estados Unidos. E hoje então os futuros do milho têm queda em Chicago. Os contratos com entrega em março têm desvalorização de 0,13%, recuando para $3,79 por bushel. Contratos com entrega em maio têm queda de 0,25% por $3,87 por bushel. Contratos com entrega em julho também têm queda de 0,25% para $3,94 por bushel. E contratos com entrega em setembro têm queda de 0,18% por $3,99 por bushel. Para encerrar o programa de hoje, milho BMF Bovespa, negociado na B3 em São Paulo, que também tem quedas ainda mais acentuadas do que o milho em Chicago. Os contratos com entrega em março para o milho BMF Bovespa têm um recuo acima de 1% para R$ 40,29 a saca. Contratos com entrega em maio têm queda ainda mais acentuada de 1,77% para R$ 37,26 a saca. Contratos com entrega em julho têm desvalorização de 1,24% para R$ 35,75 a saca. E contratos com entrega em setembro caem 0,70% na sessão de hoje para R$ 34,28 a saca. O milho, que vinha subindo bastante aqui na Bolsa de Valores de São Paulo,
Paulo, hoje então registra uma queda na sessão eletrônica desta quarta-feira. E o Mercado do Campo de hoje vai ficando por aqui, mas volta amanhã às 5h35 da tarde, horário de Brasília. E agora você fica na companhia de Jorge Zaidan e de Renata Ferreira, que está de volta no programa Pecuária BR. Uma boa noite para você.